Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física da prova do IME, segunda fase 2024-2025. É uma questão muito interessante que envolve a parte da dinâmica, diversos assuntos dentro da dinâmica. É até meio complicado de dizer que ela aborda isso e aquilo, porque na realidade ela aborda diversos tópicos dentro da dinâmica. Tenho certeza que vocês que querem nesse vídeo vão gostar da resolução dela. A gente começar a peço a gentileza de darem um like no vídeo, seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas, beleza? Ela diz o seguinte: considere um caixote que é puxado por um motor com uma bateria e que, em t igual a zero, move-se em linha reta e no mesmo sentido ao longo de uma superfície horizontal com atrito. Durante a trajetória ao longo da superfície, a velocidade do caixote varia conforme o gráfico ilustrado na figura acima. Ele dá uma série de dados que são importantes para essa questão. Na medida que a gente for fazendo, eu vou lendo esses dados aqui e ele coloca algumas observações. A força de atrito ela é constante durante todo o percurso do caixote. Toda a energia fornecida pela bateria é usada para mover o caixote. A bateria descarrega-se totalmente em t igual a 4 segundos. E diante desse exposto, determine. São 4 itens e ele quer que você responda um por um. A energia total fornecida pela bateria ao longo de 4 segundos. B. A corrente fornecida pela bateria em t igual a 1,5 segundo. Letra C. A distância percorrida pelo caixote desde o início do seu movimento de 0 até os 4 segundos. Essa aqui é, a meu ver, a letra mais simples dessa questão. E a D é a potência instantânea máxima fornecida pelo motor nesse intervalo de 0 até 4 segundos. Vamos lá, gente, vamos resolver essa questão bem no passo a passo. Essa aqui, como todas essas questões que são de segunda fase, você precisa fazer sem pressa, bem no passo a passo para você não errar. Ó, a primeira coisa, precisa observar esse esqueminha do caixote. A gente sabe que ele está numa superfície com atrito, ele está se deslocando aqui para a esquerda, então a gente tem aqui uma força de atrito cinética, a gente escreve como Φ cinético, aqui para a direita. E aí esse motor está puxando esse caixote aqui com essa corda, ela vai ter aqui uma força de tração, essa força de tração que eu vou chamar de força F. Essas são as duas forças envolvidas nesse movimento. A força de atrito dá para a gente calcular aqui mesmo, gente. É muito simplesinha a força de atrito. Eu já vou escrever ela aqui mesmo. A força de atrito a gente sabe que é μ cinético vezes a normal. E esse caso aqui a gente sabe que a normal é igual ao peso. E o peso é m vezes g, ou seja, a normal é m vezes g. Bem simplesinho, né? Isso aqui é, eu diria que é a parte mais tranquila dessa questão. O μ cinético ele fala que é 0,3, e aí esse peso, que é a normal que é igual ao peso, vai ser 2 vezes 10, 20. Quando a gente faz essa conta fica 6 newtons, ou seja, essa força de atrito ela é constante, cinética ela é uma constante de 6 newtons, quando ele está empurrando esse caixote. Pronto, aí outra coisa, gente, que eu já vou até antecipar, que é bem importante nessa questão, é preciso lembrar que toda vez que eu tenho gráfico de V contra T, a gente sabe que gráfico de V contra T, em todo gráfico de V contra T, o espaço percorrido é igual à área. Ou seja, eu já vou responder a letra C, como eu falei que era o mais simples, né? Essa área S, que a gente chama esse que a gente vê até na cinemática, que nesse caso eu vou chamar de D, uma distância D, que vai ser percorrida por esse caixote, é igual a essa área. E aqui a gente pega tudo pela própria área. Você vê que aqui você está nas medidas todas corretas, velocidade metro por segundo, tempo em segundo. Ou seja, cada quadradinho desse aqui vai representar 1 metro. Aí é só você preencher no próprio gráfico. Ó, 1, aqui mais um aqui. Aqui você tem duas metades que vai ser mais 1, e aqui você tem outra metade. Ou seja, você vai ter 7, 8,5. Ou seja, essa distância de 8,5 metros já é a resposta da letra C dessa questão. Essa aqui é toda a parte mais simplesinha, né? Eu estou começando pela parte mais simples, para partir para as partes que são um pouquinho mais complicadas dessa questão. Mas, no geral, gente, essa questão aqui não é uma questão que eu considero difícil. Ela é uma questão que é simplesmente extensa. Ela tem muita coisa que está sendo pedida, mas não chega a ser uma questão realmente difícil, né? Nessa prova tem outras questões que são mais puxadas do que essa. Vamos para a letra A. Aqui na letra A, ele está querendo saber qual é a energia total fornecida pela bateria
ao longo desses 4 segundos. Aqui a gente vai utilizar o teorema do trabalho e energia nessa questão. Com o teorema do trabalho e energia, ela fica bem rapidinho de ser feita, porque está acontecendo o trabalho dessas forças, né? É o teorema do trabalho e energia, que é a mesma coisa do teorema da energia cinética, né? Ele é chamado dessas duas maneiras. A gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética, nesse caso aqui. E aí você tem que analisar quais são os trabalhos que a gente está, que estão sendo envolvidos nessa situação. A gente tem o trabalho dessa força F e tem o trabalho da força de atrito. E aí a gente vai fazer esses dois trabalhos nessa questão. E ele quer saber a energia total fornecida pela bateria, vai ser esse trabalho dessa força F. Então é isso que a gente vai fazer. O trabalho da força F, ele vai se somar com o trabalho do FAT, que é essa força de atrito, é igual à massa desse caixote, vezes a no caso a variação da energia cinética vai ser a velocidade final ao quadrado, né, m sobre 2, a velocidade final desse caixote ao quadrado menos a velocidade inicial desse caixote ao quadrado. Assim que a gente vai fazer essa conta. E aí é preciso analisar esse gráfico que foi dado. A gente resolve a partir desse gráfico com os pontos que estão nele. Ó, o ponto inicial, a velocidade inicial é 1. Isso aqui é o VI. A gente vai precisar muito desse gráfico nessa questão, né? Eu vou rabiscar um pouquinho esse gráfico ao longo da questão. Ó, o VI vai ser 1 e o VF vai ser 2. E aí é isso que a gente tem. Agora a gente vai poder substituir esses valores aqui nessa expressão, né, do teorema do trabalho e energia. Aí vamos lá, gente. Como é que vai ser esse trabalho da força de atrito? O trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes a distância. Eu vou até escrever aqui do lado. O que é o trabalho da força de atrito? O trabalho da força de atrito é a própria força de atrito, né, vezes a distância. E aí lembrando que essa aqui ela é dissipativa, né? Como ela é dissipativa, a gente vai representar como sendo um valor negativo, né? A gente estuda isso na teoria. Sendo um trabalho dissipativo, ele é representado de forma negativa. Aí a força de atrito é menos 6, a gente já calculou lá em cima. Vou até voltar para mostrar. A gente já viu que a força de atrito era 6 newtons. A gente só substituir e a distância que vai ser percorrida é 8,5 metros, que já foi calculado que é a letra C dessa questão. Quando a gente faz esse produto, ele vai ficar 51. Esse produto aqui ele fica menos 51. E isso aqui em joules, né? Aí basta substituir agora aqui nessa expressão. O trabalho da força F, aqui vai ficar menos o 51, é igual à massa do caixote, que é 2, sobre 2, velocidade final, que vai ser 2 ao quadrado aqui, menos 1 ao quadrado. Aí aqui é uma continha super de boa, fácil, né? Você pode cortar esse 2 com esse 2, fica 1, e aí o 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Então vai ficar o trabalho da força desse motor, F, menos 51 é igual a 3. Aí você passando esse 51 para o outro lado, a gente encontra a energia total. Vai ser 54 joules. Essa é a resposta da letra A. Legalzinha, né? Ela, gente. Aí você vê que essa questão ela não chega a ser tão difícil. Ela só, como eu falei, é meio extensa. Você tem muita coisa para fazer nela e ela envolve muita teoria também. Vamos para a letra B. A letra B quer saber a corrente fornecida pela bateria no instante de tempo 1,5 segundo. A gente tem que voltar aqui nesse gráfico, ó, em 1,5 segundo. E 1,5 segundo é muito interessante, porque aqui você sabe que você tem um V constante aqui, nessa parte aqui, ela tem uma velocidadezinha constante. E aí você precisa analisar pelas leis de Newton. Como ele está com a velocidade constante, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa força F, que está sendo aqui fornecida por esse motor, está fornecendo essa força F, vai se igualar com a força de atrito. Então, aqui elas vão se igualar para poder ter uma velocidade que é constante. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui pela segunda lei de Newton. E aí, esse igualar dessas forças vai fazer com que a gente consiga calcular tranquilo, né, como é que vai ser essa corrente elétrica nessa parte aqui, né, para poder calcular a potência, né, e tudo mais. É muito interessante, né, você perceber isso. Aqui a gente vai começar falando isso, que essa força F, como você tem uma velocidade constante ali, a gente sabe que a gente tem um V constante, a gente chega nessa constatação que a força F vai ser igual ao FAT cinético, né, que vale quanto? 6 newtons. Essa vai ser a força aplicada
nesse momento, no instante de 1,5, que é o que essa questão está querendo. Aí vamos lá, gente. Essa força, a gente tem que lembrar, gente, da formulazinha de potência, viu? A potência elétrica é a mesma coisa que força vezes a velocidade. Né? Você que caiu nesse vídeo está bem lembrado dessa fórmula? Tem uma galera que vive esquecendo dessa fórmula aqui. Por mais que ela seja simples, a galera costuma se esquecer dessa fórmula. Aí que a gente vai fazer isso daqui. A potência vai ser a força, que vai ser 6, vezes a velocidade, que naquele instante é 2. Vou até botar no gráfico para que você veja. A velocidade naquele instante é 2 metros por segundo. Tá tudo aqui no gráfico. Aí que a gente vai encontrar 12 watts. Essa aqui é uma potência de 12 watts. Mas aqui a gente tem que lembrar do famoso pio. Né? O que é a corrente, quando você tem uma corrente elétrica? A gente utiliza a potência com essa famosa fórmula do pio. Como ele disse que não tem nenhuma perda, toda a energia 100% utilizada, então você vai substituir a potência de 12 watts, vai ser uma corrente I, vezes a DDP da bateria, que ele também deu, que vale 10. Eu vou até voltar aqui para que você veja. Ele diz que a DDP da bateria, ela vale 10. Na diferente potencial da bateria, 10 volts. Então basta que você substitua. Mas vai ser a corrente 1,2 amperes. Aí, mais um item respondido. Letra B. A letra C ela já foi respondida antes, né? Ele quer saber qual foi a distância total percorrida. É 8,5 metros. Letra C já está respondida. D, como eu falei, que era o item mais fácil dessa questão. Eu acredito que esse daqui, se não 100%, talvez 99% dos candidatos responderam esse item, né? É muito simplesinho. D vai ser 8,5 metros. Aí vamos lá para a letra D para a gente concluir essa questão. A letra D é muito top também, gente. Você tem que lembrar direitinho das leis de Newton, né? Porque o que ele está pedindo na letra D? Ele quer saber a potência instantânea máxima fornecida por esse motor durante esse intervalo de tempo. Aí, para poder saber essa potência máxima, a gente tem que se ligar da força máxima. Aí, onde é que vai ter a força máxima? Porque a gente vê que a força máxima ela vai estar nesse pedacinho bem aqui, ó, dos 2 por 3 segundos. E a gente consegue calcular pela lei de Newton qual vai ser essa força máxima nesse instante. E a velocidade máxima vai ser no ponto de 3 metros por segundo. Aí como é que a gente vai fazer? Lei de Newton aqui, ó, pela segunda lei, né? Aí você vê como essa questão envolve um monte de coisas, né? Ó, pela segunda lei de Newton, a gente vai utilizar isso, que é a força resultante, né? A massa vezes a aceleração. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração é a mesma coisa que ΔV sobre ΔT. Aí vamos fazer essa força resultante nesse intervalo entre 2 e 3 segundos, né? Tudo aqui é entre 2 e 3 segundos. Ó, entre 2 e 3 segundos a gente vai fazer exatamente isso. Como é que vai ser essa força resultante? Vai ser o F menos o FAT cinético, vai ser essa massa, vezes a aceleração que é ΔV sobre ΔT. Muito interessante, né? Porque você vê que tem a força do motor puxando o caixote e tem a força na superfície que vem do atrito. Então aqui a gente vai fazer para descobrir essa força máxima. Essa força aqui já vai ser a força máxima, gente. Essa força de atrito a gente já calculou que é 6. Essa massa vale 2. E esse ΔV, ΔT a gente faz pelo gráfico. Ó, super de boa, facinho de fazer. Ó. Ele está variando de 1 metro por segundo em 1 segundo. A gente vai pegar essa partezinha bem aqui. Ó. Ele está variando de 1 metro por segundo em 1 segundo. Ou seja, vai ser uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. É 1 dividido por 1. Então, qual vai ser a força máxima? A força máxima ela vai ser 6 mais 2, 8 newtons. A força máxima desse motor ela vai ser de 8 newtons. Aí vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer agora? A potência máxima, porque ele quer saber, né? A potência máxima vai ser a força máxima vezes a velocidade máxima. É simples assim. Potência máxima, a gente vai chamar de PM aqui. A potência máxima vai ser a força máxima vezes a velocidade máxima, que vai ser no instante de 3 segundos. Aí você vai ter a potência máxima, vai ser 8, vezes a velocidade máxima, que é 3. Ou seja, 24 watts. E a gente pode até, para ficar bem perfeitinha a resposta, é no instante de 3 segundos. Depois desse instante, começa a diminuir. No instante de 3 segundos. Quando ele chega nesse instante de 3 segundos, ele tem essa potência máxima de 24 watts. Porque a gente voltando aqui no gráfico, a gente vê que nesse instante ele tem uma velocidade de 3, uma velocidade de 3 metros por segundo no instante de 3 segundos. Então essa é a resposta da letra D,
24 watts. Essa é a potência máxima de todo esse movimento. Muito boa essa questão, né? Você vê que ela mistura um monte de assuntos da dinâmica. E essa é a cara do IME segunda fase, misturar muitos assuntos para ver realmente se o aluno está por dentro de toda a teoria. Beleza? Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!